Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou aqui agora compartilhar com você a palavra de Deus. E te digo mais, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Se prepare. Você vai ouvir agora a 21ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São João, e vou especificar aqui agora 3 João, versículos 5 a 8. Você está gostando de aprender a teologia do apóstolo São João? Você sabe como se sentir bem com a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de estimular a se permitir a um processo rápido de mudança. Eu fico imaginando a 3ª carta do apóstolo São João foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre o perigo dos falsos líderes. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Alguém pode adorar, experimentar, andar na verdade da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia te fará imbatível, inabalável. Eu continuo imaginando Gaio, um homem abençoador. A Bíblia diz em 3 João, versículos 5 a 8. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Faça aqui e agora um ensaio mental com essa verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir bem. Você viu
que Gaio era um homem crente, amado. 3 João, versículos 1, 2 e 5. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Gaio era um homem que desfrutava de um bom testemunho. 3 João, versículo 4. Obviamente, você já está animado com esta notícia. Agora, você vai ver outras características deste servo de Deus, Gaio. Você vai se sentir confortável em saber quem era Gaio. A palavra de Deus te fará inabalável. Eu continuo pensando. Em primeiro lugar, Gaio, um homem que abre sua casa para os servos de Deus. 3 João, versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Fica de olho na Bíblia. Outra vez, o presbítero dirige-se a Gaio, chamando-o de amado, e se coloca a escrever agora não sobre a sua verdade, mas a respeito de seu amor. Gaio era dado à hospitalidade, como se ordena que sejam todos os cristãos. Romanos capítulo 12, versículo 13, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 e livro de Hebreus capítulo 13, versículo 2, e particularmente as viúvas, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, e aos presbíteros, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e Tito capítulo 1, versículo 8. Fique de olho na Bíblia. Em cada um destes versículos, a palavra grega é o substantivo piloxenia ou o adjetivo piloxenos, palavra que indica literalmente amor. Amor por estrangeiros. Como você se sente quando pensa em sua vida cristã? Mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um bom líder. Você viu na segunda carta do apóstolo São João que a hospitalidade era uma prática recomendada na Igreja Apostólica. Em sua primeira carta, o apóstolo São João explica que amar tem a ver com socorrer os irmãos carentes e necessitados. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Aqui na terceira carta do apóstolo São João, ele identifica o amor com hospitalidade. Fique de olho
nessa verdade. Em resumo, amar na correspondência joanina, bem como em todo o Novo Testamento, é uma atitude de ajuda prática aos que dela necessitam. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não há indicação alguma de que o próprio Gaio fosse um pregador ou mestre, mas abria o coração e a casa para os que eram. Gaio era um homem comprometido com a obra de Deus. A casa de Gaio estava a serviço do reino de Deus. O coração do crente Gaio estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. Conscientemente, você vai seguir o exemplo do crente Gaio. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. O bolso do crente Gaio estava aberto para ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus. Você faz a obra de Deus com os pés, indo. Fique de olho na Bíblia. Você faz a obra de Deus com suas mãos, contribuindo. Fique de olho na Bíblia. Você faz a obra de Deus com seus lábios, falando e orando. Fique de olho na Bíblia. O crente Gaio abriu seu coração, seu lar e seu bolso para ajudar os pregadores da santa palavra de Deus, a Bíblia. E nessa verdade você não vai escapar da palavra de Deus e vai obedecê-la em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Em segundo lugar, Gaio, um homem que honra a Deus ao dar suporte aos servos de Deus. 3 João, versículo 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. O presbítero agora se volta do passado para o futuro daquilo que praticas. 3 João, capítulo 3, versículo 5, para aquilo que farás. 3 João, capítulo 3, versículo 6. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São João anima o crente Gaio a continuar hospedando os mestres crentes em viagem. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os obreiros de Deus
não devem apenas receber hospedagem quando chegam, mas provisão quando partem. O crente Gaio deveria encaminhar os missionários em sua jornada de modo digno de Deus. Você não vai escapar dessa verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Fazer algo de modo digno de Deus significa honrar a Deus e imitá-lo. Como se sente agora? Nós nos assemelhamos a Deus quando nos sacrificamos a nós mesmos para servir aos outros. Servir aos servos de Cristo Jesus, o Filho de Deus, é servir a Cristo. Jesus Cristo disse: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Fica de olho na Bíblia. Fazer o bem a alguém é o mesmo que fazê-lo a Cristo Jesus. Fique de olho na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 40. Você não vai escapar dos ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia. Eu continuo pensando. O crente Gaio não apenas hospedava os obreiros de Deus, mas lhes dava suporte financeiro quando saíam de sua casa para uma nova jornada missionária. A palavra de Deus te fará inabalável. O crente Gaio era não apenas um homem hospitaleiro, mas um sustentador da obra missionária. E você tem sustentado a obra missionária? Temos Missões Rio, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Ação Social e outros sentidos. A expressão encaminha-os em sua jornada, descrita pelo apóstolo São João ao crente Gaio, significa ajuda-os em sua jornada. O envio de missionários envolvia a provisão necessária para a sua viagem, dando-lhes alimentos e dinheiro para suas despesas, a lavagem de suas roupas e, de modo geral, ajudá-los a viajar tão confortavelmente quanto possível. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 6 e 2, versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, e ainda mais em Tito, capítulo 3, versículo 13. Fique de olho na Bíblia. É ótimo saber dessa verdade. A fé é demonstrada pelas obras e o amor é expressado em atos e não apenas em palavras. Encaminhar, na língua grega,
é usado para assistir alguém em sua preparação para uma viagem com dinheiro, comida, companhia e os meios de viajar. Fique de olho na Bíblia. Foi dessa forma que o apóstolo São Paulo pediu aos crentes de Corinto que encaminhassem Timóteo em paz em sua viagem de regresso. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 10 e 11. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ele mesmo, o apóstolo São Paulo, com Barnabé, foi encaminhado pelas igrejas para ir a Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 2 e 3. Fique de olho na Bíblia. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo pede para ser por eles encaminhado à Judéia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. E na carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo solicita o encaminhamento dele para a sua viagem à Espanha, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Romanos, capítulo 15, versículo 24. É ótimo saber desse registro bíblico. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus. O pedido incluía não somente suprir todas as necessidades físicas e materiais para a viagem, e ainda mais orar por eles e com eles, animando-os, encorajando-os diante dos perigos e privações que certamente passariam na jornada missionária. Fique atento, nem todos podem ir, mas muitos podem acolher, enviar e patrocinar os que vão. A palavra de Deus te fará inabalável. Em terceiro lugar, Gaio, um homem que dá testemunho perante os incrédulos ao dar suporte aos servos de Deus. 3 João, versículo 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Fique de olho na Bíblia. O motivo que levou estes missionários servos de Deus a sair pregando a verdade é o nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Zelo pelo nome de Cristo Jesus é o mais animador de todos os motivos missionários. O nome de Cristo Jesus é o nome sobre todo nome dado pelo Pai. Fique de olho na Bíblia. O nome de Cristo Jesus é uma das maiores motivações da Igreja Apostólica. O apóstolo São Paulo estava disposto a morrer pelo nome de Cristo Jesus, conforme relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 13. O apóstolo São Paulo estava disposto a sofrer injúria pelo nome de Cristo Jesus, e esta
era a sua bem-aventurança. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Fique de olho na Bíblia. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ensinou que os servos de Deus que fazem a obra de Deus merecem suporte financeiro. Registro de Lucas capítulo 10, versículo 7, mas este sustento deve vir do povo de Deus, da igreja. A palavra de Deus vai te sustentar e ainda mais vai fazer você inabalável. Você está ouvindo as características do servo de Deus, o crente Gaio. Em quarto lugar, Gaio, um homem que se torna cooperador da verdade ao acolher os servos de Deus. 3 João, versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Fique de olho na Bíblia. O ministério da hospitalidade e do suporte. O ministério da hospitalidade e do suporte à obra de Deus não é somente um privilégio, é uma oportunidade, mas uma obrigação. Está registrado em Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 11, e ainda mais em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, e capítulo 12, versículo 13. Fique de olho na Bíblia. Os missionários saíam para pregar em nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não tinham como se sustentar. Daí a igreja precisava acolhê-los. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quer saber aqui agora as 3 motivações que devem nortear os cristãos na contribuição com a obra missionária? Se prepare. Primeira, devemos apoiar os missionários, porque eles são irmãos que saem a pregar a palavra de Deus por causa do nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segunda, estes mesmos irmãos não têm outra fonte de sustento. A Igreja de Cristo Jesus tem o dever de sustentar esta causa que o mundo não sustenta e nem é chamado a sustentar. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Terceira, quando apoiamos os pregadores da palavra de Deus, a Bíblia, estamos nos tornando cooperadores da verdade. O crente Gaio não somente recebeu a verdade e andou na verdade, mas ele, o crente Gaio, se tornou cooperador para que a verdade, que é Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chegasse aos horizontes mais longínquos.
Você não vai escapar desse mandamento da palavra de Deus, a Bíblia. Precisamos nos tornar aliados da verdade. O crente Gaio tinha coração e bolsos convertidos. A vida do crente Gaio, seu lar e seu dinheiro estavam a serviço do reino de Deus. Nós precisamos de crentes como Gaio na igreja. Crente que apresenta uma vida espiritual saudável. Crente obediente à palavra de Deus e que compartilha o que tem para que ela, a palavra de Deus, seja proclamada. É ótimo saber do poder da palavra de Deus, a Bíblia. É muito bom saber juntar tesouros no céu. Onde está o seu coração, ali estará o teu tesouro. Já pensou nisso? Gostou do resultado? Como está a sua vida diante de Deus? Você está andando na verdade, se deleitando na verdade, vivendo na verdade e praticando a verdade? Você está andando com Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e anunciando nele a única esperança e salvação da alma das pessoas? Ou você ainda não está andando na verdade, não está ainda andando em Cristo Jesus e ainda não tem a sua alma salva pela fé em Cristo Jesus? Você agora pode tomar uma decisão. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. E Jesus Cristo pode dar a você a vida eterna pela fé. Esse é o momento que você tanto esperava, a salvação de sua alma. Está a um passo de sua decisão. Só Jesus Cristo pode salvar a sua alma. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que pode salvar a sua alma, perdoar os seus pecados. Se sente pronto para ir a Cristo Jesus